Acho que essa altura aqui tá bom. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, seguindo a nossa série de exposições nessa carta. E vamos ler a partir do verso 4 do capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 até o verso de número 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 até o verso de número 10, nos diz assim a palavra de Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vem a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Podemos assentar? Meus irmãos, dando continuidade nessa série em 1 Pedro, nós estamos fazendo uma espécie de incursão no Santo Evangelho. Se vocês perceberam, vários temas centrais para a vida da igreja, para a teologia cristã, são tratados aqui pelo apóstolo Pedro. E nós podemos dizer que a carta, ela caminha mais ou menos da seguinte forma. Do capítulo 1, verso 3 até o verso 12, após a saudação inicial do apóstolo Pedro, o apóstolo vai tratar da eleição e da viva esperança que nós temos em Cristo. A partir do verso 13, lá no capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 3, que foi da última exposição, Pedro vai tratar da ética da santidade, abandonar as maldades e desejar o genuíno leite racional, não falsificado da palavra de Deus. Aqui nós temos um ponto central no texto. A partir do verso de número 4, nós temos uma transição do individual para o comunitário. A ideia do apóstolo Pedro é traçar aqui uma espécie de transição. Até aqui tratamos da salvação, as implicações que a salvação em Cristo tem para a nossa vida como cristãos. A partir do verso 4, Pedro faz essa transição daquilo que é individual para aquilo que é comunitário. A ideia é a de quem cresce em Cristo, aproxima-se também uns dos outros. Aqueles que foram eleitos, aqueles que foram regenerados, aqueles que receberam aquela herança gloriosa, que não murcha, que não perece, que não desvanece, estes que são chamados à vida de santidade, de amor e de crescimento espiritual, agora também são chamados a viver em comunidade, a viver em comunhão com o povo de Deus. E a ideia que Pedro vai trazer aqui
é que, mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos inseridos em uma comunidade. E as expressões, as metáforas usadas são casa espiritual e sacerdócio. Nós, os que fomos salvos, nós, os que fomos eleitos, nós somos inseridos em uma comunidade que aqui Pedro vai chamar de pedras vivas. Nós estamos sendo edificados casa espiritual. Nós estamos sendo edificados templo do Senhor. Ou seja, a igreja como um todo, esta comunidade dos salvos, dos eleitos, são aqui apresentados como a comunidade de Deus. Em outras palavras, depois de expor a grande salvação que é operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, Pedro aqui vai tratar das implicações desta salvação. Nós vimos que nós fomos salvos. O Evangelho nos trouxe a salvação. Eu retomo aqui, capítulo 1, verso 3 a 12. Já que nós somos salvos, é a ideia de Pedro, então ele começa a extrair implicações da realidade da salvação em Cristo Jesus. A primeira implicação, tudo isso já foi pregado, é que nós, já que fomos salvos, então nós vamos ser santos. Verso 13 a 21. A segunda implicação, já que somos salvos, nós vamos nos amar uns aos outros. Verso 22 a 25. E já que somos salvos, nós vamos crescer mediante a palavra. Capítulo 2, verso 1 a 3. E por fim, na manhã de hoje, nós vamos ver, já que fomos salvos, nós vamos viver em comunidade. Verso de número 4 a verso de número 10. E aqui, meus irmãos, sempre cabe salientar, sempre cabe lembrar que os destinatários dessa carta, esses estrangeiros residentes, eles estavam sofrendo, muito provavelmente, uma perseguição que se baseava numa rejeição social, num ostracismo. Eles, evidentemente, não eram populares, eles não eram benquistos na sociedade, eles sofriam por conta do nome de Jesus, mas aqui Pedro se dirige a essa comunidade que está sofrendo, que está sendo rejeitada, que está enfrentando oposição por causa de sua fé. Pedro se dirige para eles e diz a eles, mais ou menos assim: vocês que estão sofrendo tudo isso, vocês pertencem a algo muito maior do que a opinião do mundo. Vocês estão sofrendo um carimbo deste mundo, como pessoas indesejáveis, como pessoas com as quais a nata, o establishment, as pessoas que detinham status na sociedade não queriam conviver. Mas Pedro afirma, vocês pertencem a algo muito maior. Vocês são pedras vivas de um templo vivo que Deus edifica sobre Cristo, a palavra viva. Vocês são pedras vivas de um templo vivo que Deus edifica sobre Cristo, a pedra viva. E a ideia é que porque Cristo, a pedra viva, foi posto como fundamento, ele faz de nós uma casa espiritual, um sacerdócio santo para glorificar o seu nome. E aqui eu quero dividir o texto em 3 blocos bem simples, embora seja complexo falar, porque Pedro ele retoma, a progressão não é tão simples de ser acompanhada por uma progressão lógica, mas 3 observações que vão guiar a exposição de hoje. Primeiro, o ensino central de Pedro, que eu entendo que está aqui no verso de número 4 e verso de número 5. Segundo lugar, a fundamentação bíblica, verso de número 6 a verso de número 8, quando Pedro usa o Antigo Testamento para trazer essa fundamentação sobre as afirmações que ele faz no verso 4 e 5. Em terceiro lugar, as implicações comunitárias e missionais, verso de número 9 a 10. E o que fica aqui, e talvez você possa se perguntar,
essas metáforas, pedra viva, que significa na prática nós sermos pedras vivas nesta casa que Deus está construindo. É sobre isso o sermão desta manhã. Em primeiro lugar, um ensino central, verso de número 4 e verso de número 5, eu vou ler aqui novamente com vocês. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, percebam as nuances desse texto, e eu quero ressaltar aqui 3 coisas que já aparecem de início. Cristo, a pedra viva, os crentes como pedras vivas, e em terceiro lugar, os cristãos como sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais. Nós temos aqui 3 figuras que estão no alicerce do culto do Antigo Testamento. O templo, formado aqui por pedras vivas, Cristo, a pedra angular, e o seu povo, as pedras vivas que estão sobre essa pedra angular. A atuação dos sacerdotes, e aqui os cristãos apresentados como sacerdotes que ministram a Deus. E, por fim, os sistemas de sacrifício, que aqui nos é apresentado como os louvores oferecidos por Jesus Cristo. 3 elementos centrais do culto do Antigo Testamento. O templo, que aqui é apresentado como o povo de Deus, Jesus, a pedra angular, e o povo de Deus como pedras vivas que constroem o templo de Deus. Em segundo lugar, eu reforço o ministério dos sacerdotes. E aqui Pedro diz que esse ministério ele é cumprido pelos cristãos, por aqueles que professam o nome do Senhor, por aqueles que foram eleitos, por aqueles que foram regenerados, por aqueles que foram santificados. Eles são sacerdotes, eles aqui são os sacerdotes que ministram diante de Deus. E por fim, o templo do Antigo Testamento, o ritual de culto era um ritual que exigia sacrifícios. Mas aqui no Novo Testamento, o sacrifício que Pedro apresenta não é mais o sacrifício de um cordeiro, de uma pomba, não é mais isso. Os sacrifícios são os louvores que o povo de Deus entoa, dá a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós temos no verso 4, então, Cristo, a pedra viva. Cristo, o fundamento deste templo que se chama igreja. E aqui é interessante, eu preciso fazer uma conexão com o versículo 3 que encerrou o sermão anterior, onde Pedro nos diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Na verdade, a melhor tradução para esse texto é: já que tendes a experiência que o Senhor é bondoso. E aqui, Karen Jobs, que é autora de um comentário exegético em 1 Pedro, vai dizer que essa transição entre o verso 3 e o verso de número 4 ecoa o Salmo de número 34, quando nós somos chamados a provarmos, a experimentarmos a bondade do Senhor. A ideia aqui é que quem provou a bondade do Senhor, já que provamos a bondade do Senhor, nós somos chamados a vir continuamente a Cristo. Pedro começa dizendo: chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Já que nós experimentamos a bondade de Deus, já que nós somos eleitos, já que nós fomos regenerados, já que nós somos santificados, já que nós devemos desejar ardentemente o alimento espiritual, nós somos instados, nós somos exortados a nos aproximar de Cristo Jesus. E Cristo aqui é chamado de a pedra que vive. A pedra que vive. Interessante isso.
A pedra sempre foi um símbolo de firmeza, mas a pedra não é um elemento vivo. Aqui Jesus é apresentado como a pedra viva. A pedra que viveu, morreu, ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. E é interessante essa expressão, ele continua. Não vou trabalhar de forma pormenorizada, mas ele continua dizendo, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vejam aqui, meus irmãos, o jogo de palavras que Pedro usa. Cristo é a pedra, Cristo é o alicerce desse edifício que é a igreja. Cristo é a pedra angular que vive, que viveu, morreu, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. E ele é apresentado como a pedra eleita, a pedra escolhida por Deus. E vejam o contraste, ela é escolhida por Deus, mas é rejeitada pelos homens. Ela é escolhida por Deus, mas os homens, aqui de forma geral, a rejeitam. Ela é rejeitada pela humanidade, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Aqui é um contraste entre honra e vergonha, escolha e rejeição. A ideia que Pedro está dizendo aqui é aquilo que o mundo despreza, Deus exalta. O Cristo desprezado pelos edificadores, o Cristo desprezado pelos construtores, é aquele que é exaltado por Deus. E é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui não posso deixar de apresentar esse contraste. Aqui, sobretudo, Pedro está falando em relação ao povo judeu que rejeitou o Messias. Os edificadores aqui, os homens que rejeitaram, foram o povo judeu de forma geral. Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Cristo. E é isso que Pedro diz num sermão que ele prega perante o Sinédrio. Veja comigo, Atos capítulo 4, verso de número 11 e 12. Atos capítulo 4, verso de número 11 e 12. Pedro usa essa mesma expressão. Pedro, ao se dirigir à liderança do Sinédrio, ele vai dizer assim, para aqueles líderes judeus, para a elite religiosa do povo de Israel, ele cheio do Espírito Santo, ao encerrar o seu sermão, ele diz, este Jesus é a pedra rejeitada por vocês. Esse Jesus é aquele que vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus é aquele que vocês trataram como bandido, mas é o Filho eleito e precioso de Deus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. A pedra que dá o alicerce, a pedra que dá a base, a pedra que dá a sustentação, a primeira a ser lançada e que sustenta todo o edifício. E Pedro continua no verso 12 dizendo, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro diz de forma categórica, aqui na primeira carta, no capítulo 2, o mesmo que ele disse no sermão em Atos 4, 11 e 12. Este Jesus que a liderança de Israel, de modo geral, rejeitou, que grande parte do povo virou as costas e rejeitou. Esse Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental sobre a qual o templo de Deus, sobre o qual a glória, a habitação de Deus entre os homens foi fundamentada, foi criada, foi manifestada. Nós temos aqui, meus irmãos, esse paradoxo
embora o povo tenha rejeitado. E veja, essa palavra é uma palavra dura. E é interessante, aqui eu vou ler mais um texto com vocês, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. O próprio Jesus dizendo, eu não vou ler toda a parábola, evidentemente, a partir do verso 33, mas Jesus estava confrontando os líderes religiosos. E a partir do verso de número 42, depois de falar a parábola, e aqui nós estamos nos referindo à parábola dos lavradores maus, Jesus diz assim, verso 42, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa venha a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E veja o verso de número 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles entenderam que este texto era um texto direcionado para ele. Nós estamos aqui num momento ímpar da história da redenção. Os judeus, de forma geral, rejeitam o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E o reino é tirado deles e dado a um povo que não buscava o Senhor, não buscava a Deus. O reino é tirado deles e entregue a outro povo. E aqui todo o sistema de culto do antigo Israel é reinterpretado. Na nova aliança, não é mais um templo que aponta para a habitação de Deus. Não é mais um lugar específico. Mas o que Pedro está dizendo é que a reunião dos crentes, o ajuntamento do povo de Deus, é o verdadeiro templo espiritual, onde a glória de Deus habita e onde o nome do Senhor é glorificado. Não há mais necessidade de uma casta sacerdotal, Pedro está dizendo. Mas nós, aqueles que fomos salvos e eleitos, somos feitos sacerdotes. E agora não há mais necessidade de sacrificar cordeiro, não há mais necessidade de sacrificar pomba. Não, os nossos louvores são sacrifícios aceitos por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Há uma transição aqui nesse texto. Há uma transição da antiga para a nova aliança. O povo de Deus, o ajuntamento da igreja é o lugar em que a glória de Deus habita, é o lugar em que a Shekinah de Deus está presente, e o próprio Cristo faz parte desta casa espiritual para a qual nós somos chamados a estarmos estabelecidos nele e a fazermos parte. Então no verso 4 nós temos Cristo, a pedra viva. No verso de número 5, nós temos os crentes como pedras vivas. A ideia é que Jesus é aquele fundamento, aquela pedra angular. Ele dá estrutura. Ele faz com que o prédio, o edifício permaneça em pé. E nós somos como que bloquinhos de pedra sobre este fundamento. A igreja são pedras vivas. E olha que expressão maravilhosa. Assim como Cristo é a pedra viva, Ele também dá vida àqueles que Ele chama, àqueles que Ele salva. Nós agora já não somos mais mortos em delitos e pecados. Nós somos feitos também pedras vivas. Nós recebemos a vida de Deus por meio da regeneração que o Espírito Santo operou em nós. Nós agora fazemos parte deste edifício. E é interessante a linguagem que Pedro usa.
Porque é impossível construir um edifício, é impossível construir um templo com pedras soltas. Assim como Paulo usa a linguagem de um corpo para se referir à igreja, Pedro aqui usa a linguagem, a metáfora de um edifício, de um templo. Ou seja, as pedras precisam estar ligadas umas às outras e firmadas no fundamento para que o templo, para que o edifício possa ficar em pé. A ideia aqui também é que Deus é o agente e nós somos passivos nessa obra. Nós somos edificados casa espiritual. Não é nós que fazemos de nós mesmos casa espiritual. Mas o Evangelho, quando nos alcança, nos salva, nos dá essa viva esperança, ele nos une a Jesus. Essa é uma metáfora, essa é uma linguagem bíblica extraordinária, a união mística entre Cristo e seu povo. Mas quando nós somos unidos a Cristo, nós não somos apenas unidos a Cristo, nós somos também unidos ao seu povo, nós somos unidos uns aos outros para sermos templo espiritual. É por isso que Jesus diz para a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, quando ela queria discutir teologia com Cristo, queria saber se era em Samaria ou no templo em Jerusalém que Deus deveria ser adorado. Jesus diz: não, mulher, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A igreja é este templo, a igreja é este edifício onde a glória de Deus habita. E a ideia de templo, a ideia de edifício, a ideia de pedras, é outra ideia que aponta para a necessidade de vida comunitária na igreja. Nós somos feito casa espiritual, e aqui a Karen Jobs vai dizer que isso significa duas coisas. A linguagem aponta para o templo, mas a expressão casa também aponta para o lugar de habitação de uma família. E essa metáfora evidentemente significa tudo isso. Nós somos feitos templo de Deus, habitação do próprio Deus. Ou como diria Henry Scougal, a vida de Deus na alma do homem. Mas não apenas isso, nós somos feitos família de Deus. A igreja é uma casa sob a qual a família de Deus está albergada, protegida pelo próprio poder de Deus que nos guarda. Vejam, meus irmãos, a transição era chocante para um judeu da época. Essa mensagem era uma mensagem que causava incômodo. Antes nós tínhamos a ideia, a figura, nós tínhamos Jerusalém, nós tínhamos os sacerdotes, os levitas. Pedro está dizendo que agora, a nova aliança, nós temos a igreja, templo e o sacerdócio de todos os crentes. E o que mais que ele diz? Primeira verdade que ele fala, Cristo a pedra viva. Segunda verdade, os crentes como pedras vivas. A terceira verdade é que nós fomos feitos, isso está no verso 5, na parte B, sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais. Pedro não está se referindo a uma casta privilegiada. Não. Não é uma elite. Não é a liderança da igreja, não. A igreja como um todo é feito um sacerdócio santo. É por isso que os reformadores resgataram a ideia de sacerdócio universal de todos os crentes. É por isso que quando você dobra o seu joelho, quando você dirige uma oração a Deus,
Deus te ouve, Deus te responde. É por isso que o Espírito do Deus vivo habita em você, porque você foi feito um sacerdócio santo. A igreja como um todo, aqueles que foram remidos, regenerados, eleitos, são agora uma nação de sacerdotes santos para Deus. E ele diz mais que esse sacerdócio santo, que agora não é mais reservado apenas aos descendentes de Arão, porque na antiga aliança, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e tinha que ser da linhagem de Arão. Agora não é mais. Agora o povo de Deus inteiro é feito sacerdote. E agora o povo de Deus inteiro oferece sacrifícios espirituais a Deus. Vejam a mudança que Pedro mostra para aqueles crentes. Eu fico maravilhado porque eu tento entender o contexto disso. Nós estamos falando para gente que estava excluída da sociedade, para gente que provavelmente perdia o seu relacionamento familiar à medida em que professava a fé em Jesus Cristo. Pedro olha para aquela igreja. Alguns poderiam ter perdido o emprego por se tornarem cristãos. Alguns poderiam estar enfrentando a solidão, e Pedro diz: vocês são templo de Deus. Vocês são feitos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais a Deus. E mais, por meio de Jesus Cristo, é o que ele vai dizer no final do verso 5. Por meio de Jesus Cristo, esse sacrifício espiritual que vocês oferecem, ele é agradável a Deus. O sacrifício que a igreja oferece, aquilo que nós estamos fazendo neste exato momento, reunidos no dia do Senhor, louvando a Deus. Isso é o que substitui o sacrifício da ovelha, da pomba. O que Pedro está dizendo é que este é um verdadeiro sacrifício espiritual. E quando ele é apresentado em Cristo, ele agrada ao Senhor. Aleluia. Quando esse sacrifício é oferecido pela fé no Filho de Deus, com um coração grato, Deus recebe, Deus se alegra, Deus manifesta a sua presença neste templo, que não são as quatro paredes, mas que também não é você sozinho na sua casa, é o ajuntamento santo do povo de Deus, que reunidos louvam o nome do Senhor, que reunidos proclamam o santo evangelho. Nós estamos oferecendo um sacrifício que Deus se agrada. E é justamente essa a expressão que Paulo também usa no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício na nova aliança não é mais um sacrifício morto, não. É um sacrifício de pessoas que eram mortas, mas foram vivificadas pelo Evangelho e agora se constituem de comunidade de Deus. Hebreus capítulo 13, verso de número 15, o escritor vai no mesmo sentido. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Percebam, meus irmãos, o que Pedro está dizendo com essa expressão sacrifício? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Primeiro, é o sacrifício que é feito por Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não recebe nada que não seja feito mediante a fé em Cristo, por amor a Cristo, movido pelo Espírito de Cristo que habita em nós. Por meio deste sacerdócio do qual nós fomos constituídos, agora nós oferecemos sacrifícios, a obediência,
Louvamos a Deus, a misericórdia, a intercessão, tudo isso que nós somos chamados a fazer enquanto igreja, são um verdadeiro sacrifício que agrada a Deus quando é apresentado em Cristo Jesus. E aqui nós temos essa mediação que é inseparável. Pedro deixa muito claro, não é aquilo que nós fazemos que agrada a Deus, mas é aquilo que nós fazemos por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, sem Cristo nenhuma oferta é aceitável. E aqui, meus irmãos, se essa é a realidade, Cristo é o fundamento, a pedra de esquina, a pedra angular, e nós somos pedras vivas, como que Pedro vai tratar isso à luz da Escritura do Antigo Testamento? É o que temos no verso 6 a 8, e ele cita basicamente 3 passagens do Antigo Testamento. Isaías 28, 16, Salmo de número 118, verso 22, e Isaías capítulo 8, verso de número 14. Vejam essas citações. Isaías capítulo 28, verso de número 16. É a primeira passagem. Diz assim a palavra de Deus: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Esse é o primeiro texto que é usado. A pedra que é colocada em Sião. E percebam aqui algumas implicações lógicas desse texto. Primeiro, esta pedra é um ato soberano de Deus. Deus diz: eu ponho essa pedra. Não foi o homem, não foi a liderança religiosa, na expressão de Pedro, não foram os construtores, os edificadores, mas o próprio Deus. E nós vemos isso ao longo de todas as exposições. Antes da fundação do mundo, e movido por amor e misericórdia, traçou o plano da redenção. Deus traçou o plano de enviar o seu Filho ao mundo para salvar um povo seu, escolhido. Um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. É Ele quem põe. Segundo lugar, é uma promessa. Fé em Cristo. Aquele que crer não será envergonhado. O que isso significa, Isaac? Segurança presente e escatológica. Nós vimos já de início, no segundo sermão, que aqueles que creem são guardados pelo poder de Deus. Essa pedra viva, que é Jesus, é o mesmo que disse aos discípulos depois de ressuscitado: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É Ele quem nos assegura, é Ele quem nos dá segurança, e não apenas a segurança no presente, de sabermos que absolutamente nada que não seja da sua permissão pode acontecer em nossas vidas. Não é só essa segurança presente, é a segurança futura da bem-aventurança eterna, do nosso estado final glorioso, em que nós, como cantamos, receberemos um novo corpo e ressuscitaremos, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa honra que é dada a esta pedra angular não depende do veredito da cultura. Os homens podem rejeitá-la. Ela depende do veredito de Deus. Deus já disse: é eleita, é preciosa, é o único caminho de salvação que há. Aleluia. Verso de número 6. Pois isso está na Escritura. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular,
eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aleluia. Será que os destinatários daquela carta, assim como nós, eles eram homens como nós, estavam enfrentando um momento difícil? Eu fico imaginando. Eventualmente a fé deles poderia oscilar. Eventualmente a confiança, a intrepidez em Cristo poderia oscilar. Eles estavam sujeitos, assim como nós, a passar por altos e baixos. E aqui Pedro diz: vocês, os que creem em Cristo, podem ter certeza, vocês não serão envergonhados. Não serão envergonhados. No último dia, quando forem revelados os filhos de Deus, aleluia, vocês não serão envergonhados. Por isso que esse vislumbre, como o pastor Rodrigo disse, da graça futura, daquilo que espera o povo de Deus, é o que nos dá sustento neste mundo. É o que nos dá amparo em dias difíceis, é olharmos para a esperança, para a promessa de redenção que é firme em Cristo Jesus. E por mais que as circunstâncias sejam adversas, nós podemos pregar para nós mesmos e dizermos: nós não seremos envergonhados. A nossa fé em Cristo Jesus, que é um presente de Deus, ela será manifestada no último tempo, em que o próprio Deus vindicará o seu povo e os filhos de Deus serão manifestados. Aleluia. Segundo texto que é usado no verso de número 7, é o Salmo de número 118, verso de número 22. Salmo de número 118, verso de número 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A ideia aqui é de rejeição e exaltação. A pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra que os líderes religiosos rejeitaram. Qualquer semelhança com a presente era não é mera coincidência. A pedra que os organismos internacionais rejeitam. A verdade que é rejeitada por grande parte daqueles que têm poder neste mundo. Essa, diz Pedro, é a única pedra que de fato importa. Ela é a pedra angular. Qualquer edifício que é elevado, que é edificado, sem ser feito com base nesta pedra, está fadado a cair, a ser destruído, a ser desmoronado. Essa pedra é a pedra angular. Os construtores humanos reprovam, mas o arquiteto divino exalta. Para os que creem, diz Pedro, ela é preciosidade. Para vós outros, portanto, verso 7, os que credes, esta pedra é preciosidade. Aleluia. Para aquele que crê, o Cristo que morreu e ressuscitou, o Deus homem, que hoje reina e vive pelos séculos dos séculos, ele não é motivo de vergonha, não. Ele é precioso. O Evangelho é precioso. A mensagem da cruz é preciosa. Como nos diz o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os cristãos, aqueles que somos salvos, ela é o poder de Deus. Os construtores humanos reprovam, mas para nós ela é o poder de Deus.
Ela é o único caminho de vida. E por fim, Pedro vai citar Isaías capítulo 8, verso de número 14. Isaías capítulo 8, verso de número 14. Vejamos o que nos diz a bendita palavra de Deus. Vamos ler a partir do verso de número 13. Nos diz assim a palavra: Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrados, enlaçados e presos. O contexto original desta profecia se deu quando Israel, prestes a ser atacado pela Síria, que era um grande império da época, e que ameaçava destruir o povo de Deus, esse povo de Israel, para se livrar da destruição que eles imaginavam que a Síria poderia fazer com eles, eles buscam aliança com o Egito, de onde Deus os havia resgatado. Esse é o contexto. Deus está dizendo para o seu povo que eles estão fazendo errado em confiar no Egito, no poder militar dos egípcios, e por conta disso eles seriam destruídos, e por conta disso o juízo de Deus cairia sobre Israel. Deus está dizendo: não, vocês não deveriam confiar no Egito, mas nesta pedra que eu coloco diante de vocês, ou seja, em mim, nas minhas promessas, na minha grandiosidade. O povo buscava aliança militar. Chegou um momento que Israel, para não ser atacado pelos egípcios, pelos assírios, começou a adorar os deuses dos caldeus, dos assírios, buscavam abrigo militar entre os egípcios. Deus está dizendo: não, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou quem os salvo, eu sou quem os liberto, eu sou quem os livro. Pedro usa este mesmo texto do Antigo Testamento e aplica ele a Cristo. É interessante que mesmo no período pré-cristão, quem diz isso é Karen Jobs, este texto já era reconhecido no meio do povo judeu como um texto messiânico, uma profecia messiânica. O Messias seria essa pedra, os judeus sabiam disso. O Messias seria essa rocha, essa firmeza, com a qual o seu povo estaria seguro para todo sempre. Pedro está dizendo que esta rocha firme, ela jamais abandonará os que a ela se chegam. Quem se segura, quem se joga nela, quem se firma nela, as pedrinhas que são colocadas sobre ela permanecerão e serão salvas. Pedro está dizendo, entre outras palavras, que apenas em Cristo Jesus há plena salvação. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro diz em Atos capítulo 4, verso 12, que lemos: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui uma verdade estarrecedora: esta mesma pedra que é salvação, que é segurança, que é estabilidade, esta mesma pedra também é uma rocha de destruição e de ofensa para aqueles que são desobedientes. Aqueles que rejeitam o Evangelho, diz Pedro, serão julgados por isso. Aqueles que não entram pelo caminho, que não foram regenerados,
que não entregaram a sua vida a Cristo. Para estes, esta rocha não é de forma alguma segurança e salvação, mas ela significa condenação e juízo. E aqui eu uso a dizer a vocês, não há esperança fora do Santo Evangelho. Não há esperança fora do Senhor Jesus. Fora de Cristo, a única coisa que o homem pode esperar é juízo e condenação. Fora do Evangelho, a única coisa que a humanidade pode esperar é um dia, diante do trono de Deus, ser julgado e ser condenado eternamente. Jesus é o único escape. Jesus é o único caminho. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só. E aqui Pedro, ele fala a única divisão da raça humana que verdadeiramente importa. Nós, seres humanos, por conta do pecado, vivemos nos dividindo. É o rico e o pobre, é o branco e o negro, é o sábio e o inculto, é o intelectual e o ignorante. Para os judeus existiam os judeus e os gentios. Os sulistas, os nordestinos, os do norte. Nós fazemos inúmeras divisões. Nós fazemos inúmeras castas. Nós hierarquizamos e etiquetamos inúmeras pessoas de acordo com a sua classe social, com a sua renda, com o seu conhecimento, com as suas preferências pessoais. Pedro está dizendo, a única divisão que realmente importa é entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. A única divisão que tem implicações eternas é aquele que professa o nome do Senhor. E aqui não importa se é judeu, se é gentil, se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é magro ou se é gordo. Quem professa o nome de Cristo é feito casa espiritual, é a habitação da glória de Deus, é sacerdote e agora tem acesso a Deus e oferece sacrifícios espirituais por Cristo Jesus. Aquele que não é. E aqui Pedro está deixando bem claro, isso é um soco na boca do estômago. O judeu, por mais que se apegasse à sua etnia, por mais que se apegasse à sua linhagem étnica, o judeu aqui está fora se não crê em Cristo. Jesus está dizendo que aquele que não crê em Cristo, não importa se é judeu ou gentil, só pode esperar juízo, condenação e destruição. Essa pedra que esmaga reinos, um dia julgará o mundo, mas ela é escape e salvação para aqueles que creem em Cristo. Meus irmãos, aqui é um diagnóstico muito claro. Incredulidade é igual a desobediência e queda. Não há neutralidade no mundo. Não podemos querer, de certa forma, amortecer o escândalo do Evangelho. A nossa fé não incomoda tanto, porque falamos que Jesus é a salvação. O que incomoda no cristianismo é porque nós afirmamos que Jesus é a única salvação. O que incomoda é o exclusivismo cristão. O que incomoda é dizermos que se não estivermos em Cristo, só podemos esperar o inferno, a condenação, o juízo de Deus. Não há neutralidade.
Este bloco evidencia que Cristo também, e não Pedro, é a pedra angular. Pedro, que muitos entendem errado ali em Mateus, capítulo 16, Pedro aqui, ele não se coloca como pedra fundamental. Pedro mesmo se coloca como o povo cristão, como pedras vivas que fazem parte do edifício de Deus. O próprio apóstolo Pedro se vê como pedra viva e nunca como fundamento absoluto da igreja. É a revelação do Cristo como Messias, como Filho de Deus. O próprio Jesus, que é a pedra angular. Ou na expressão de Paulo, quando compara a igreja como um corpo, Cristo é o cabeça. Aleluia. Cristo divide a humanidade. O que Deus declara sobre quem somos nele e para quem nós existimos é o que vem a seguir, no verso 9 e número 10. E aqui nós encerramos o texto. Vós, porém, a quem ele está se dirigindo? À igreja. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, vejam novamente Pedro usando expressões que eram especificamente designadas para o povo judeu, para Israel, agora para a igreja. Raça eleita é justamente o que diz em Êxodo, capítulo 19, verso de número 5 e 6. Essa expressão era originalmente usada apenas com relação a Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa expressão, dentro do judaísmo, só cabia para os israelitas. Israel era a raça eleita. O que Pedro está dizendo aqui é que a igreja é a continuidade, a igreja é o Israel de Deus. Como Paulo deixa muito claro em Romanos, capítulo 9, a mensagem para o Israel, a mensagem para os judeus, é que se eles não se arrependessem e crescem em Cristo, não haveria esperança. É o que o João Batista diz. Não digam que nós somos descendentes de Abraão, porque eu vos afirmo que até dessas pedras Deus pode suscitar descendência a Abraão. Não é etnia, são aqueles que foram salvos por Cristo. E aqui muitos outros textos que eu não vou ler, Deuteronômio 7:6, Isaías 43, verso 20 e 21. O privilégio de Israel aqui é reaplicado à igreja de Cristo. Judeus e gentios. E mais, a igreja chamada de sacerdócio real, também Êxodo 19:6. Agora todos têm acesso ao rei e ministram diante dele. No antigo Israel, desde o deserto, onde foi construído o tabernáculo, e depois, mais tarde, quando Salomão constrói o templo, havia uma série de camadas que apontavam para a dificuldade, para o problema principal do homem, que é o pecado, e o acesso a Deus ia sendo cada vez mais dificultado. Percebam que no ponto central, tanto do tabernáculo quanto do templo, nós tínhamos o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sangue, poderia se aproximar. Era lá que estavam as tábuas da lei, escritas pelo dedo do próprio Deus, a vara de Arão que floresceu e um pouquinho de maná que foi guardado. Lá era o símbolo da glória de Deus.
E aqui uma coisa que muita gente interpreta errado. Quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos querubins, alguém pode imaginar que no céu Deus está lá em um monte de querubim. Não, não é isso que a Bíblia quer dizer. No centro do Santo dos Santos tinha a arca. E a arca tinha esses 3 itens. E ao redor da arca tinha os querubins que Deus mandou Moisés construir. A arca era o símbolo da presença de Deus. Quando fala que Deus habita no meio dos querubins, está dizendo que Deus habitava no seu templo, no meio do seu povo. O que Pedro quer dizer aqui é que a igreja é essa habitação de Deus. A igreja agora é um reino de sacerdotes. A igreja agora que se aproxima de Deus, não apenas sacerdotes, não apenas levitas, no interior apenas o sumo sacerdote, agora todos nós. Nos diz o escritor aos Hebreus, nós temos ousadia para chegar ao Santo dos Santos. Nós temos ousadia para chegar na presença do Deus Todo-Poderoso e nós oferecemos também o nosso sacrifício, que é o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço a Deus, as nossas obras diante de Deus, a adoração, tudo que nós fizemos aqui neste culto é um sacrifício santo e se é feito em Cristo, Deus recebe e é agradável a Ele. Aleluia. Nação santa, distintos, separados, não é um projeto político, mas uma comunidade consagrada. Também é um termo aplicado a Israel, Deuteronômio 14, verso 2, e eu sigo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui Pedro está usando essa expressão que a igreja é uma espécie de tesouro de Deus, que foi adquirido pelo sangue de Cristo. É por isso que Pedro diz, no capítulo 1, que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Aleluia. Por esse sangue nós somos adquiridos, comprados, feita herança de Deus, e agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. E dito isso, verso de número 10, Pedro vai dizer qual é a finalidade agora deste povo. Ainda no final do verso de número 9, qual é a finalidade do povo? Nós somos feitos tudo isso a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos feitos igreja e agora a nossa missão neste mundo é proclamar as grandezas do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz. E ainda que a figura é de continuidade com Israel. Isaías 42:6 e 49:6 vai falar que Israel deveria ser uma luz para as nações. A igreja agora tem esse chamado de ser uma luz para os povos, de ser uma luz para as nações. Agora é a igreja que brilha como uma comunidade messiânica. E por fim, Pedro vai encerrar este texto com um clímax da graça. Ele vai dizer: vocês que antes não eram povo, mas agora vocês são povo. Antes vocês não tinham esperança, mas agora têm esperança. Antes vocês estavam perdidos e sem Deus no mundo, mas à medida em que responderam à mensagem do Evangelho com arrependimento e fé, agora vocês têm esperança. Agora vocês são povo de Deus. E ele usa mais uma expressão: antes vocês não tinham alcançado a misericórdia. Antes estávamos fora dessa relação de aliança com Deus, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Essa identidade, Pedro está dizendo, que nos é dada em Cristo, essa identidade que nos é dada em Cristo é uma dádiva. É por pura graça. Antes nós não éramos povo. Antes nós não éramos descendência de Abraão.
Antes, nós não tínhamos esperança, mas agora em Cristo. E é interessante, eu não vou ler aqui, mas tem um texto em Oséias, capítulo 2, verso 23, que provavelmente é o que dá o substrato para Pedro dizer o que diz aqui. Quando Deus diz, chamarei meu povo aquele que não era meu povo. Chamarei meu povo aquele que não era meu povo. Eu me apresentarei, eu me manifestarei para aqueles que não perguntaram por mim. Aleluia. Aqui está falando de graça, de dádiva, toda a missão, essa descrição maravilhosa de nós como templo, edifício de Deus, de nós como sacerdotes, como uma nação sacerdotal que oferece sacrifícios de louvor, de nós como agora habitação da glória de Deus. Tudo isso nos diz Pedro, toda esta missão que vem daí, que é proclamarmos o Evangelho de Deus, ela brota da misericórdia que nós recebemos de Deus. É por conta desta misericórdia que nós agora apontamos ao mundo o único caminho e a única esperança que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vimos até aqui, meus irmãos, e eu já vou para as aplicações, que o fundamento é Cristo. A prova é as Escrituras. E a identidade e a missão do povo de Deus, que é de proclamar essas virtudes. Como nós vamos responder? E aqui eu vou para algumas aplicações. Em primeiro lugar, esse texto nos fala sobre crescimento em comunidade. A metáfora não é em vão. A igreja ser chamada de edifício, assim como Paulo chama a igreja de corpo, não é em vão. A salvação, nos diz Pedro, ou pela salvação, Deus nos insere num povo. Não existe igreja de uma pessoa só. Eu sei que hoje está na moda os desigrejados. Eu ainda comentava com Augusto que ontem nós estávamos num evento. Era uma espécie de evento business com uma pitada de gospel e uma espiritualidade bem etérea. As pessoas conseguiam falar em Jesus e logo após no universo, quase que na mesma frase. E essa espiritualidade, muitas vezes, ela é incentivada e ela é alimentada por uma necessidade pecaminosa do individualismo, de não nos submetermos à igreja, de não nos submetermos à disciplina, de não amarmos os nossos irmãos. O que Pedro está dizendo é que você é uma pedra viva. Pedras soltas não formam um templo. Comprometa-se com a comunhão, com o serviço, com a mutualidade. Permanecer ligado à pedra é permanecer ligado ao povo da pedra. Aleluia. Segunda aplicação, a centralidade da palavra de Deus no crescimento da casa espiritual. O capítulo 2, verso 1 a 3, prepara o terreno para o verso 4 a 5. O edifício, ele cresce pelo alimento da palavra. Portanto, valorize a pregação fiel, a leitura, o estudo, a obediência prática, onde a palavra de Deus é trocada por entretenimento ou opinião, a edificação racha. Onde a palavra de Deus é trocada por qualquer outra coisa, o edifício não suporta, ele racha, ele não resiste. Em terceiro lugar, Cristo é o único fundamento. Não é Pedro, não é qualquer outro ser humano. O texto é claro, Cristo é a pedra angular. A segurança da igreja, ela não repousa em seus líderes, tradições ou estrutura, mas no Cristo ressurreto dentre os mortos. E aqui eu faço uma pergunta. Examine a sua vida. O alicerce da sua vida está em Cristo ou em outra base? Importante analisarmos isso. Quarta aplicação. A posição da igreja diante de Deus é a continuidade do povo da aliança. Não é à toa que Pedro usa aqui
textos como o Êxodo 19, Deuteronômio capítulo 7, e os aplica à igreja. A igreja é a continuidade do povo de Deus. Nós não somos uma espécie de plano B, mas o povo de Deus em Cristo chamado a ser luz. E por conta disso temos uma responsabilidade de viver como nação santa, como povo escolhido. E isso deve se refletir na nossa ética, dos nossos afetos, na forma de viver. Quinta e penúltima aplicação, já estou me caminhando para o final. Fora de Cristo não há salvação. Pedro aqui é muito claro. Jesus é a pedra angular. Quem crer nele será salvo, quem não crer será condenado. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Só há uma esperança, só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Quem está em Cristo tem a esperança de vida eterna. Quem não está em Cristo, apenas a horrível expectativa do juízo e da condenação da parte de Deus. A linha que divide a humanidade não é étnica, social ou cultural, mas é Cristo. O que importa é se estamos nele ou não estamos nele. Fora de Jesus não é salvação. E aqui eu repito, o mesmo Jesus que salva, julgará. E por fim, a última aplicação é a missão da igreja, proclamar o Evangelho. Nós somos chamados para proclamar as virtudes do nosso Deus. A identidade da igreja serve à missão. Pregamos Cristo, confrontamos ídolos e exaltamos o Rei. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 15, que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. E esse bom perfume, ele é cheiro de morte para morte e cheiro de vida para vida. A mensagem do Evangelho, ao mesmo tempo que salva, condena. A mensagem do Evangelho divide a humanidade em dois e não há absolutamente nenhuma possibilidade de neutralidade. Quem crê será salvo, quem não crê atestará o juízo de Deus. Quem não crê tropeça nessa pedra e é esmagado por ela. Meus irmãos, por conta disso, por conta desta verdade extraordinária, a igreja é chamada a proclamar, a igreja é chamada a evangelizar, a igreja é chamada a pregar, porque aqueles cristãos, não importa o quão pequeno fosse, não importa o quão rejeitado fossem, Pedro está dizendo, vocês são um verdadeiro templo de Deus. Vocês são a habitação do Espírito do Senhor Deus. Vocês são um reino de sacerdotes. Quando vocês louvam o nome do Senhor, esse é o sacrifício que Deus aceita e recebe. Por conta disso, porque vocês receberam misericórdia, porque vocês receberam perdão, agora, diante desta realidade, o que nos resta é pregar, proclamar o Evangelho de um Cristo que vive, que reina e que voltará para julgar vivos e mortos. Vamos orar? Pai amado, Deus Santo, nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos por tua graça bendita, por teu amor, por tua misericórdia. Te exaltamos porque apenas no teu Evangelho há esperança, a vida, Senhor, um meio de salvação para a humanidade. Te exaltamos porque não éramos povo, mas hoje somos. Te exaltamos porque não tínhamos alcançado a misericórdia, mas por intermédio do Evangelho alcançamos. Te exaltamos, Senhor, porque somos feito edifício espiritual, sacerdotes, somos feitos, Senhor, povo eleito. Pai, obrigado pelos privilégios da nova aliança. Te honramos e te louvamos, Senhor, e te pedimos, ajuda-nos a viver como este povo que proclama com ousadia a tua glória, o teu evangelho, a tua palavra. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.